lá no YouTube. Amém. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor renova nossas forças a cada dia, cada manhã, e nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a cada dia, por esse momento de estarmos aqui aprendendo mais de ti. Que teu Espírito Santo esteja ministrando em nossos corações, trazendo a palavra revelada, para que a gente não venha ficar só no conhecimento, mas que venhamos praticar aquilo que temos aprendido. Que teu Espírito Santo esteja agindo em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje eu quero partilhar com as irmãs, nós estamos em irmãs aqui, partilhar com as irmãs as orações os tipos de oração que aparecem depois da obra consumada da cruz. Eu estava meditando outro dia, né? Uma coisa que eu tenho procurado fazer é pegar sempre uma oração de Paulo e orá-la, né? Orar essa oração de Paulo pela minha família, por pessoas específicas, né? E aí começou a vir no meu coração assim, teve orações que elas mudaram, elas não são mais igual da antiga aliança, elas são diferentes, né? Então eu pedi para o Senhor, e eu falei, Senhor, assim, me instrui assim, quais foram as orações que mudaram, né? Elas não podem ser feitas iguais, mais porque nós estamos na nova aliança. Mas, assim, existem orações, ainda existe oração de súplica e petição para determinadas coisas, né? Então, aí eu vou dividir aqui, então, as nossas orações, hoje elas são declarações, elas são em forma de rendição e súplica ou pedido. Então, o nosso texto básico aqui, Efésios 6,18, que fala assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração, ela em primeiro lugar, quando é a petição e súplica, ela é no Espírito, né? Por quê? Porque o Espírito está dentro de nós. Então, tanto a instrução para nós orarmos vai vir dele, a direção, quanto a oração em línguas vai substituir aquilo que nós não sabemos orar como convém. Então, nós temos uma oração poderosa em nós hoje, que é deixar o Espírito Santo clamar por nós. Agora, quando nós pensamos, né, em dividir em rendição, declaração, súplica ou petição, lembrando que tudo que nós oramos é com ação de graças, sempre as orações aparecem assim, com ações de graça, né? Por quê? Porque nós já sabemos que nós já fomos ouvidos. A palavra do Senhor, ela nos garante que nós fomos ouvidos já. Então, em tudo que nós colocamos e apresentamos diante do Senhor, nós já agradecemos porque Ele nos ouviu, né? Como Jesus fala, né? Pai, eu oro alto porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. E hoje nós podemos falar a mesma coisa como filhos, né? Pai, eu oro a Ti porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Coisa deliciosa, né? A gente poder fazer isso. Bom, na rendição, o que é essa parte da oração que é uma rendição? Então, eu vou citar duas coisas: amor e perdão. Porque hoje não dá para a gente orar mais por amor, né? Senhor, me ensina a amar. Senhor, por quê? Porque o amor de Deus já foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Senão nós estaremos negando que o Espírito Santo já plantou esse amor dentro de nós. Lá em Romanos 5 fala sobre isso.
A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o amor perfeito de Deus já está dentro do nosso coração. E ele se torna, então, o amar e o perdoar, ele não é mais uma oração. Como lá no Pai Nosso, sabe quando Jesus fala assim? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, né? A palavra fala. Hoje, a oração acerca de perdão, ela é só a gente se render, porque ele é um mandamento. A ordenança do Senhor é: perdoe, porque vocês já foram perdoados. Então, dois trechos aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. 1 Pedro 1:22 vai falar, Pedro vai falar acerca do amor. Ele fala assim, ó: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Por quê? Porque Jesus deixou amar como um mandamento. João 13:34 e João 15:13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, assim como eu vos amei, amem uns aos outros. Então, Jesus é enfático em dizer que isso é mandamento. O amor, então, quando a gente vai orar por uma vida que a gente vê que parece que nós não estamos amando, é como se um canal, né, um tubo, aqueles tubos, sabe aqueles tubos de água? Tubo de água que tem várias ramificações? É como que um deles que está indo em direção a uma pessoa esteja entupido. Então, você vai orar para o Senhor desentupir, porque o amor já está lá dentro do coração. Ele só não está chegando à pessoa que precisa. Então, nós precisamos entender que esse canal precisa ser liberado. Então, a gente pede perdão para o Senhor, por esse canal estar entupido com relação a essa pessoa, e a gente libera o amor, porque é mandamento. O perdão é igual. Quando Jesus estava aqui na terra, ele, na oração do Pai Nosso, o perdão era à medida que nós perdoávamos. Mas hoje, na nova aliança, o perdão é uma resposta a nós já sermos perdoados. Porque nós já recebemos o perdão. Ele foi cravado lá na cruz. O que era contra nós, que nos impedia de sermos perdoados, foi cravado na cruz. Então, porque nós fomos perdoados, nós também temos que perdoar aos outros. Então, está lá. Deixa eu achar aqui, ó. Colossenses 2:13 diz assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, nós já recebemos o perdão. E aí, em Efésios 4, então, 32 diz: sede, então, uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, amor e perdão, para nós podermos, quando a gente vai orar por uma vida, né? Eu creio que a gente não consegue orar por uma vida que a gente não ama, né? Embora Deus fale para você orar e abençoar o inimigo, né? Mas a gente tem que ser movido pelo Senhor para isso. Porque se as coisas com Deus, todas elas têm que ser feitas de coração, né? Ela não é uma performance mais do lado de fora. O Senhor olha o que está dentro do coração, porque Deus ama a verdade no íntimo. Então, quando nós oramos por alguém e nós não amamos aquela pessoa, ou vou mudar, nós não manifestamos o amor por aquela pessoa, porque o amor já foi derramado nos nossos corações, nós precisamos, então, primeiro nos render ao Senhor, para o Senhor nos encher desse amor que já está dentro do nosso coração, para nós podermos liberar. E aí, na nossa oração, o que vai acontecer? Essa oração de amor e perdão, ela cabe a nós só a rendição. Amém?
A segunda. A segunda são declarações. Quando é que as nossas orações, elas são feitas para nós declararmos? Quando diz respeito a tudo que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Se tornou a nossa herança. Ele tomou o nosso lugar, tudo que era nosso. Aliás, que a palavra fala que nós fomos crucificados com Cristo, então nós também fomos lá. Certo? Para que nós pudéssemos receber tudo que é dele. Tudo que é de Jesus ressurreto, tudo que ele conquistou na cruz. Então, a partir do momento que nós estamos orando e que diz respeito ao que já nos pertence por herança, porque o Senhor já conquistou por nós, não é clamor mais, não é petição, é declaração. Como que nós fazemos isso? Por fé, crendo que nos pertence. Então, é fé e posse. É meu, então eu vou declarar porque me pertence. E nós vamos ver que dentro do Novo Testamento, né, depois que é feita a nova aliança, no livro de Atos, nós não encontramos mais oração por enfermidade, não tem mais. Nenhuma oração por enfermidade. Clamor a Deus por enfermidade, entendeu? Existe manifestação de cura na vida das outras pessoas por declaração. Sai em nome de Jesus, levanta e anda, né? Não tenho nada para te dar, não tenho esmola, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, não é assim? A palavra fala lá em Paulo, vendo Paulo que aquele paralítico tinha fé para ser curado, disse, levanta e anda. Então, nós vemos que saúde, provisão, não existe mais clamor a Deus. Existe nós cremos que nos pertence e nós declaramos, então, a palavra. E onde que nós, então, encontramos isso que está testificado na palavra? Quando Jesus fala acerca dos discípulos. Então, nós vamos olhar aqui, ó. Lá em Mateus 10, 7 e 8. O final do 7 fala assim. É uma orientação de Jesus. Ele fala assim, ide e pregai. Para quem? Naquela época, era só para as ovelhas perdidas de Israel. Ele fala para não ir para os gentios. Mas depois de Jesus ser ressurreto, nós vamos ver que ele fala para ir para as nações. Nós vamos ver as duas ordens de Jesus. Primeiro para as ovelhas perdidas. Por quê? Porque ele não tinha pago o preço na cruz ainda. Porque ele veio para os seus. Né? Mas quando ele ressurge, ele é ressurreto, ele já fala para ir para as nações. Já não tem mais distinção entre judeu e gentil. É para todos. Então, ele diz assim, ó, ide e pregai. A primeira coisa que ele diz para pregar é chegado o reino dos céus. Vocês já tiveram experiência de entrar num lugar que vocês sabem que é opresso, que vocês sabem que ali o problema é grave, e antes de pisar naquele lugar, na hora que vocês estão entrando, vocês já experimentaram dizer assim, agora é chegado aqui o reino dos céus. Jesus e eu chegamos. E o negócio mudar? Onde tinha briga não tem mais, onde tinha palavrão acaba, onde tinha, você via que estava acontecendo uma discussão, o negócio cessa. Eu vou dar um testemunho. Há um tempo atrás, eu fui eu e minha irmã fomos num supermercado aqui em Campinas. E a hora que nós chegamos, tinha um casal do lado de fora, batendo boca, mas feio, não era feio. Eu estava vendo assim, a hora que um estapia o outro. Naquela hora, eu falei, Jesus, o Senhor é o príncipe da paz e nós chegamos. Acabou. Espalha, um para cada canto. E fui passando pelo meio deles. A minha irmã falou, você é louca, depois ela dentro do supermercado. Ela falou, você é louca, você foi dentro do fogo. Eu falei, não, eu não falei para ela, mas foi com propósito. Eu fui de propósito no meio. Pois acabou, gente, cada um foi para um canto. Por quê? É a autoridade de nós trazermos o reino dos céus onde nós estamos. E a gente precisa declarar isso com a nossa boca. É declaração, porque o reino dos céus já chegou.
E hoje, quem manifesta isso é a igreja do Senhor Jesus, né? Então, Jesus Cristo, olha aqui o que ele fala. Ele fala lá, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ele já está declarando, nós já recebemos de graça. E eles nem tinham, Jesus não tinha nem morrido na cruz ainda, hein? Naquela hora ele falou que ele tinha repartido a unção, mas hoje a unção está dentro de nós. É o Espírito Santo. E aí, ressurreto, Mateus 28, ele fala assim, ide, além de você fazer tudo isso, curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. Ele fala assim, ide e ensinai todas as nações, agora não são mais só para as ovelhas perdidas de Israel, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Que coisas são essas que Jesus veio ensinar e que ele tem dado ordem? Exatamente isso. Então, como que a gente faz? A gente recebe, manifesta na vida dos outros e ensina que eles manifestem também. O poder não é detido em mim. Eu recebi, aí eu dei, manifestei, aí aquela pessoa recebeu, falou, olha, agora a partir de hoje você pode orar para o enfermo. Você pode ir lá, estender as mãos e declarar o reino de Deus chegado. Você pode ir lá e limpar o leproso, expulsar o demônio. Então, eu não detenho para mim. O Senhor falou, você recebeu, você dá. Mas você não dá só para o outro como se você fosse a detentora daquilo lá. Você é o canal de bênção, mas você ensina outras pessoas a ser canal também. Esse é o reino de Deus. Tudo isso daqui é só declaração, é nosso, nos pertence, nós precisamos exercer essa autoridade. Amém? E a última parte, então, entram as petições e súplicas, que nós vamos ver que são orientações de Pedro, de Paulo, a maioria de Paulo, Tiago também dá, e tudo isso é espiritual. Então, vai dizer, vai se relacionar a levar a palavra, vai se relacionar a ter sabedoria, vai ter relação a nós nos portarmos diante de pessoas. Então, essas orações, elas precisam ser declaradas, elas precisam ser faladas por nós diante do nosso Deus. É diferente de uma declaração que você faz para outra pessoa em nome de Jesus, porque você tem certeza que está cumprido. Essas daqui são para nós recebermos do Pai e andarmos conforme a gente for recebendo, né? Então, nós vamos começar lá no livro de Atos, no capítulo 4, né? Onde aconteceu, Pedro e João foram presos. E eles são cercados pelo Sinédrio. E o Sinédrio manda eles calarem a boca, que não é mais para eles falarem de Jesus. É uma ordem que é dada. Fiquem quietos, não falem mais de Jesus. Quando eles saem daí, eles se reúnem e eles dobram então o joelho. Por quê? Eles temeram. Era a primeira vez que, depois de acontecer um milagre, eles eram acuados ali. Jesus não estava mais presente do lado deles, né? Agora a autoridade era deles. Jesus tinha delegado para eles viverem isso. E como igreja, assim como para nós, né? Então, olha a oração deles. Então, quando a gente vai para algum lugar para ministrar a palavra, é bênção nós sabermos essa oração. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar
e para fazeres sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Ou seja, toda palavra ministrada, ela é carregada de poder. Ela tem a manifestação do poder do Senhor. Nós oramos e o Senhor manifesta o poder. E a glória é dele, porque é ele que faz. Paulo faz essa mesma oração, deixa eu ver onde que está. Em Efésios, deixa eu ver se é essa daqui. Efésios 6,19. Ele fala assim, ó, orai por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança ou ousadia, para fazer notório o mistério do evangelho. Fazer notório o quê? As boas novas do evangelho. E o evangelho é poder de Deus e sabedoria de Deus. As boas novas são carregadas de sinais, prodígios e maravilhas, né? Essa é a primeira. Aí, lá em Colossenses 4, 2, 3, nós também podemos estar orando para Deus abrir a porta da palavra para alguma vida. Sabe aquela vida que a gente olha e ela não dá abertura para nós falarmos? Pois o Senhor nos instrui como orarmos. Abrir a porta da palavra. Que porta é essa? A porta do coração da pessoa, para ela poder receber. Então, olha a oração. Depois, eu registrei essas orações para passar para as irmãs, tudo lá no Maravilhosa Graça, tá? Onde elas estão e tudo. Então, ó, está escrito assim, ó. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu o manifeste, ou seja, manifeste Jesus como me convém falar. Então, o que Paulo está orando? Senhor, abre a porta da palavra e também como me convém falar para essa pessoa do mistério de Cristo. Então, é uma oração que nós podemos fazer na nova aliança. É uma petição voltada para nós ministrarmos a palavra para quem conhece ou para quem não conhece. Né? Efésios 1, 18, 23. Para quem não conhece a palavra, também tem oração que Paulo nos ensinou. Fala assim, ó. Oro para que a luz de Deus ilumine os olhos da sua imaginação, inundando a sua imaginação de luz. Na tua luz nós veremos a luz. As trevas só batem retirada na luz do Senhor. Até que você experimente, a pessoa, ó, a plena revelação da esperança do seu chamado. Que chamado que é esse? A riqueza das heranças gloriosas de Deus que ele encontrou em nós. Já imaginou a pessoa ser revelada e ela saber que a maior riqueza de Deus é ela mesma? Que essa herança, que a riqueza da herança que Deus fala, somos nós, que nos entregamos a Ele. A pessoa ser revelada nisso, ela saber que Ele é uma riqueza de Deus. Oro para que você experimente continuamente a imensurável grandeza do poder de Deus. Então, agora, ó, o coração dela foi iluminado. Agora ela pode experimentar o quê? A grandeza do poder de Deus, que já foi disponibilizado por meio da fé. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Suas vidas serão uma propaganda desse imenso poder que funciona através de vocês. Então, a pessoa recebe a iluminação, daí ela recebe o poder e ela se torna, então, uma fonte do quê? Da manifestação desse poder.
Este é o grande poder que foi liberado quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o exaltou ao lugar da mais alta honra e autoridade suprema no reino celestial. Então, tem oração para aqueles que não ainda se entregaram ao Senhor. Também ele nos ensina a nós recebermos o conhecimento de Deus dentro dos nossos corações. Está lá em Colossenses 1, de 9 a 11. Oramos para que recebam o conhecimento perfeito do prazer de Deus em suas vidas. Está confirmando a outra coisa, que nós somos o prazer do Senhor. Tornando-nos reservatórios de todo tipo de sabedoria e compreensão espiritual. Pedir por sabedoria é do agrado de Deus. Ele menciona isso em Colossenses, ele vai falar isso em Tiago, nós vamos ler, nos orientando a pedir, e ele vai falar de novo isso lá em Efésios. Ele se agrada de nós orarmos pedindo sabedoria. O que é sabedoria? O uso do conhecimento na hora certa. Na medida certa. Porque muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas a gente não sabe usar. E se nós usamos na hora errada, ao invés de ser um conselho sábio, ele pode destruir a pessoa. Então nós precisamos da sabedoria do Senhor. E ele nos orienta a nós orarmos por isso. Oramos para que vocês andem nos caminhos da verdadeira justiça, agradando a Deus em todas as coisas boas que vocês fazem. Então, vocês se tornarão ramos frutíferos, rendendo-se à vida do Senhor Jesus e amadurecendo na rica experiência de conhecê-lo em sua plenitude. Oramos também para que vocês sejam energizados, eu tenho orado isso, hein? Com todo o seu poder explosivo que vem do reino da sua magnífica glória, enchendo-se de grande esperança. Gente, Deus tem um poder energizador para explodir dentro de nós, todos os dias que nós acordamos. Ninguém é para andar desanimado, cabisbaixo, ele tem esse poder explosivo para a nossa vida. E ele nos ensina a nós buscarmos isso em oração. E as irmãs estão vendo que é tudo oração curta, né? Não tem nada de coisa prorrogada, é oração objetiva. Aí agora, sabedoria. Tiago 1,5 vai falar assim, ó. Se alguém tem falta de fé, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, não é que Deus não dá a sabedoria, ele dá liberalmente. Mas se nós não cremos, nós não recebemos. Está à nossa disposição, mas entre o dar e o receber, tem que ter a fé. O que liga o dar com o receber é a fé. Então, peça com fé. E em Efésios 1,17 vai confirmar essa oração por sabedoria. Oro para que o Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, conceda a vocês as riquezas do espírito de sabedoria e de revelação, o rema, para conhecê-lo por meio de sua intimidade mais profunda com ele. Então, o espírito de sabedoria e revelação. E agora, a outra oração que Paulo faz é para nós recebermos da plenitude do amor do Senhor. Lembra que o amor já foi derramado nos nossos corações? Mas muitas vezes a gente ama, mas a gente não se sente amado. Então, o Senhor fala para nós recebermos esse amor. Oro para que o Pai revele dentro de vocês
as riquezas ilimitadas da sua bondade e favor, até que a força sobrenatural do Senhor inunde o seu ser mais íntimo com o seu poder divino, poder explosivo. Então, ao usar constantemente a sua fé, a vida de Cristo seja liberada profundamente dentro de você e o seu local de descanso dentro do seu amor vai se tornando a sua própria fonte e raiz da sua vida. Eu vou ler de novo. Que coisa mais maravilhosa. Olha aqui. Então, ao usar constantemente a sua fé, a vida de Cristo vai sendo liberada profundamente de dentro de você. E o seu lugar de descanso dentro do seu amor vai se transformar na sua própria fonte e a raiz da sua vida. Quanto mais amor nós recebemos, mais isso é enraizado dentro do nosso coração, mais poder vai ser liberado da nossa vida. Então você será capacitado para descobrir o que cada pessoa santa experimenta. A grande magnitude do surpreendente amor de Cristo em todas as dimensões. Olha as dimensões. Quão profundamente íntimo e abrangente é o seu amor. Quão duradouro e inclusivo ele é. Amor sem fim, além da medida, que transcende nossa compreensão. Esse amor extravagante se derrama em você até que você esteja cheio e transbordante com a plenitude de Deus. Nós precisamos orar para receber esse amor, para nós podermos nos encher desse amor, para que nós venhamos ser sarados, porque é o amor que nos cura. E à medida que nós estivermos sarados na presença de Deus, mais manifestação dele nós vamos ter através das nossas vidas. Né? E daí, para concluir, eu quero que a gente receba essa instrução de Paulo para nós. Nunca duvide do grande poder de Deus para trabalhar em você. Nunca duvide do grande poder de Deus para trabalhar em você e realizar tudo isso. Ele alcançará infinitamente mais do que o seu maior pedido. E o seu maior sonho, o mais inacreditável, ele excederá a sua imaginação. E também aquilo que está nos seus pensamentos vai muito além, de forma muito mais selvagem. Eu fiquei imaginando o Senhor me dando, além da minha imaginação, uma coisa mais selvagem, mais feroz. Sabe aquele negócio assim, tipo superpoderes? Ele superará todos eles, imaginação, sonho e pedido, pois seu poder milagroso energiza você constantemente. Amém? Então, essas são as orações que hoje nós temos o poder de fazer. Quer seja na rendição, quando é amor e perdão que virou mandamento, é mandamento nós cumprirmos isso. Quer seja em declarações de tudo aquilo que Jesus já conquistou na cruz, e o Senhor fala assim, agora é com você. Em meu nome, vocês vão fazer todas as coisas, porque já foi conquistado na cruz. Então, é nós termos a inteira certeza de fé e declararmos, e ensinarmos os outros que eles também são para fazerem isso,
A gente vai dar o que recebeu e ensinar também, para que a outra pessoa faça também. E as orações de Paulo, que são orações para nós alcançarmos aquilo que é espiritual, que é nós avançarmos espiritualmente. Sabedoria, poder explosivo do Senhor, revelação do conhecimento, andarmos sendo frutíferos em tudo, né? Podendo agradar o Senhor em tudo que nós fazemos. E tendo a certeza de que nenhum desses nossos pedidos ele é em vão, porque o Senhor fala para nós nunca duvidarmos do grande poder dele para trabalhar e realizar isso nas nossas vidas. Amém?